Gênesis capítulo 31, eu quero ler só um versículo com você, o versículo 12. Presta bem atenção agora, concentra, porque Deus vai falar muito no seu coração. Gênesis 31, 12, diz assim a palavra do Senhor. Ele continuou, é Deus falando com Jacó. Então Deus continuou: levanta agora os olhos e vê. Repete aí: levanta os olhos e vê. Abre os olhão aí para ver. Amém? Então olha o que Deus está falando para o Jacó. Levanta os olhos. Ele estava dizendo, o que ele está dizendo? Preste atenção, veja, veja. Não é um olhar qualquer. Levanta os olhos e veja. Ele está dizendo, presta atenção no que você vai ver. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos, todos os animais machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Curva a sua cabeça, quero orar por você. Espírito Santo querido, nós estamos diante da tua poderosa palavra, Senhor, e se o Senhor não revelar essa palavra no nosso coração, Espírito Santo, se o Senhor não falar conosco, serão só palavras, será só um ensino meramente humano, não vai mudar a vida de ninguém. Por isso que nós clamamos pela revelação da tua palavra, Senhor. Abre o nosso coração, como o Senhor abriu o coração de Lídia, para que ela compreendesse as coisas que Paulo dizia. Ó Deus, e como igreja nessa noite, tua palavra diz que contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. Nos posicionamos como igreja nessa noite, proibindo Satanás de roubar essas sementes. Em nome de Jesus, nós colocamos o nosso coração e a nossa mente cativos ao Senhor, entregues ao Senhor, para que o Senhor marque o nosso coração e a nossa mente nessa noite com a tua palavra. Em nome de Jesus, que nós oramos, te agradecemos. Amém, amém. Dá uma forte salva de palmas para Jesus. Muito bem, então o que está acontecendo aqui? Vamos entender o que está acontecendo. Então o Jacó, ele trabalhou 7 anos, porque ele se apaixonou pela Raquel, e ele trabalhou 7 anos pela Raquel. Na hora dele receber a Raquel, o Labão enganou ele, né? Vocês sabem, e entregou a Lia no lugar da Raquel, e disse para ele assim: não, você tem que trabalhar mais 7 anos se você quer a mais nova. Então o Jacó trabalhou 14 anos de graça para o sogrão, não é? Pela Raquel, e depois ele trabalhou mais 6 anos, o Labão trocando esse salário dele aqui. Mas é muito interessante isso, porque o que nós estamos vendo aqui é o Jacó tomando posse de uma promessa. Presta bem atenção, qual que foi a promessa? Deus em sonhos falou com ele o seguinte, que os animais nasceriam, olha só, salpicados, na pele do animal, salpicado, malhado e listado. Então Deus mostra para o Jacó que os animais, os machos que estão cobrindo as fêmeas, são salpicados, malhados e listados. Então, ou seja, que todos os animais que vão nascer assim. Então o Jacó toma posse dessa promessa e faz um desafio para o sogro dele. Ele diz o seguinte: olha, eu estou trabalhando há 14 anos aqui de graça para você. 14 anos. Agora chegou a hora de eu ter um salário. E Deus me deu, né? Ele não falou isso para o Labão, mas Deus falou com ele que vai nascer salpicado, listado e malhado. Não importa se um animal negro cruzar com outro negro, se um animal branco cruzar com outro branco, não importa, vai nascer salpicado, listado e malhado. Foi Deus que falou. Então ele fala assim, ó: Labão, o que nascer salpicado, listado e malhado é o meu salário. Quem está me entendendo aqui? Ele vai tomar posse dessa promessa. E apesar de que toda vez o Labão mudava o salário dele, irmãos, a Bíblia diz, olha o que vai acontecer com Jacó, Gênesis 30, 43. O homem se tornou mais e mais rico. E agora eu jogo essa praga para você. Aleluia. E olha só, o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Então, apesar do Labão tentar enganar, sempre nascia o que Deus prometeu. O Labão escondia todos os animais salpicados, listados e malhados, né? Ele escondia tudo
E aí quando cruzava negro com negro, nascia listado, salpicado ou malhado. E o Jacó ia ficando cada vez mais rico, e o Labão ia ficando cada vez mais pobre, a ponto de todo o gado passar para a mão do Jacó, não é? Então, o que eu quero compartilhar com você hoje aqui? Eu quero compartilhar um tema assim: como cultivar uma promessa. Porque, irmãos, a gente fala tanto sobre ler a Bíblia. Eu falo muito sobre ler a Bíblia. Eu acho que a principal pregação minha é: leia a sua Bíblia. Porque muitos anos atrás, eu ouvi um homem chamado Reinhard Bonk, e ele falou uma coisa que nunca mais eu esqueci. Ele disse assim: pastor, você quer que a sua igreja tenha algo? Pregue sobre aquele algo. E naquele dia eu pensei assim: o que eu quero que a minha igreja, a igreja que eu pastoreio, tenha? Aí eu pensei: eu quero que a minha igreja tenha isso, tenha aquilo outro. Mas eu pensei: mas qual que é a minha prioridade? O que eu quero mais que a igreja tenha? E sabe o que eu descobri? Que a coisa que eu mais quero é que a igreja tenha um relacionamento com a palavra de Deus. Que a igreja tenha tempo a sós com Deus, leia a Bíblia, tenha intimidade com Deus. É isso que eu quero. Então é sobre isso que eu prego. Eu tenho ouvido muita gente falando assim comigo ultimamente: pastor, Deus falou comigo. Rapaz, pensa numa coisa que eu fico aleluiado quando eu ouço isso, né? Como foi? Me conta. Eu estava ali no meu tempo com Deus. Uau, está dando resultado, aleluia. Eu estava ali no meu tempo com Deus, lendo a minha Bíblia, orando, e Deus falou comigo. O que Deus falou com você? Aí a pessoa compartilha comigo: rapaz, eu digo, Deus falou mesmo com você. É incrível, eu fico muito feliz. Mas eu tenho ouvido tanto esses testemunhos, e aí veio uma preocupação em mim. Rapaz, Deus está falando com as pessoas. Deus está dando promessas para as pessoas, como Ele deu para o Jacó aqui. Jacó vai nascer salpicado, listado e malhado. Não importa o que aconteça, vai nascer assim. Esse vai ser seu salário, não é? E o Jacó, ele teve a participação dele. Porque, irmãos, presta bem atenção, não adianta você: eu tenho uma árvore, se você não cultiva essa árvore para ela dar mais fruto, não é isso? Se você não coloca ali um bom adubo nessa árvore, não adianta você ter árvore. Não adianta você ter uma promessa se você não sabe cultivar essa promessa. Quem está me entendendo? Então o que eu quero compartilhar com você hoje aqui, deixa eu só perguntar, para fazer uma pesquisa rápida aqui: quantos de vocês acreditam que você tem pelo menos uma promessa? Deixa eu ver na sua vida. Meu Deus, olha só, uma promessa. Agora, o que você está fazendo com essa promessa? Você está cultivando essa promessa? Porque ela precisa crescer, ela precisa desenvolver e ela precisa dar fruto. Esse é o milagre. Então Deus dá a promessa, mas eu não tenho que ficar lá: Deus me deu uma promessa, agora eu vou ficar só esperando. Não, porque a Bíblia diz lá que a primeira geração do povo israelita recebeu a promessa da terra prometida, não é? Mas depois de 40 anos, eles receberam alguma coisa? Eles morreram no deserto. Então a promessa, o fato de você receber uma promessa, não é a garantia de que você vai receber a bênção. Você tem que saber cultivar essa promessa. Quem está me entendendo? Eu quero te mostrar então 3 coisas aqui baseadas nessa história do Jacó. Como que ele cultivou essa promessa que ele recebeu. Qual que é a promessa dele? O seu salário vão ser animais listados, salpicados e malhados. E eu vou transferir toda a riqueza do Labão para sua mão. E você vai sair daqui milionário, e você vai voltar para sua terra. E você vai ser uma bênção lá, aleluia. Ele creu nessa promessa, mas ele vai fazer 3 coisas aqui que a gente tem que colocar em prática na nossa vida. Quem está comigo? Amém? Então vamos ver aqui a primeira coisa, bem prática. Eu quero ser muito prático com você hoje à noite, também bem objetivo. A primeira coisa que a gente tem que fazer para cultivar uma promessa, grita aí bem forte: ver. Como que eu cultivo uma promessa? Vendo. Amém? Vendo. Olha só o que diz Gênesis 31:12. Ele continuou: levanta agora os olhos e... grita bem forte aí: levanta agora os olhos e... vê. O que Deus manda o Jacó fazer? Vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados. Deus queria que o Jacó ficasse lembrando daquela visão. Por que o Jacó teve essa fé, essa coragem de chegar lá com Labão e dizer para o Labão: olha, o meu salário, o que nascer salpicado, listado e malhado é o meu salário. Eu fico pensando na cabeça do Labão. Ele deve ter pensado assim: rapaz, esse cara enlouqueceu, não é? Porque eu vou separar todos os salpicados, listados e malhados para mim, não é? E nunca que vai nascer listados, salpicados e malhados para ele. Foi isso que o Labão fez, não é? Lógico, o Labão fez isso. Tá bom, negócio fechado, aperta aqui. Apertou a mão, ele separou tudo para ele. Só que mesmo que cruzava animais lisos, nascia listados, salpicados e mais. Por quê? Porque
o Jacó alimentava, cultivava aquela visão. Vocês estão me entendendo? Irmão, isso aqui é um princípio bíblico. O Deus falou para o Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. E ele vai. Mas a Bíblia diz que o Abraão parou numa cidade muito fértil, não é? Era tipo um oásis, muito legal, tinha muita água. Ele começou a crescer ali, o gado dele, ele começou a enriquecer. Ele ficou lá por muitos e muitos anos. Não era esse o lugar. Não era esse o lugar que Deus tinha para ele. Deus queria que ele chegasse em Canaã. Então Deus aparece para ele ali, chama ele para fora da tenda e diz para Abraão assim: Abraão, você não está entendendo. Não é esse o lugar que eu te falei. Ele fala assim: olha para cima e conta as estrelas. Deus está fazendo ele ver. Olha só, presta atenção. Deus está fazendo ele ver. Deus está dando uma visão para o Abraão. Aí conta as estrelas. E o Abraão fica enlouquecido para tentar contar aquelas estrelas, né? E Deus fica rindo dele. Mas depois Deus fala assim para ele: Abraão, assim que vai ser a sua descendência. Incontável. Você não vai conseguir contar a sua descendência. Como você não está conseguindo contar essas estrelas? A sua descendência vai ser incontável, como as estrelas do céu e como os grãos de areia da praia do mar. Diga glória a Deus. Mas irmãos, o que Deus fez com Abraão, Ele fez o Abraão ver. Nós precisamos ver. É muito importante isso. A Bíblia diz assim em Hebreus 11:1: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Então quer dizer, eu não preciso ver fisicamente. O Jacó não viu fisicamente, ele viu espiritualmente. Ou seja, ele tinha uma imagem na mente dele: vai nascer listado, salpicado, malhado. Eu sei que vai, porque eu estou vendo aqui na minha mente, não é? Por isso ele fez aquele desafio. Então a vista dele humana via dois animais lisos cruzando, mas a vista espiritual dele viu nascendo salpicado, listado e mal. Vocês estão me entendendo? Então a fé é essa certeza de coisas que eu não estou vendo fisicamente, de coisas que eu estou vendo no mundo do espírito. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4:18: não atentando nós nas coisas que se veem fisicamente, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Tem uma história na Bíblia que eu gosto demais, que vem, presta bem atenção. Quando Josué conquistou a terra, né, o povo entrou na terra, conquistou a terra. Então só 5 tribos conquistaram a sua herança. Ou seja, olha só, todas as tribos receberam a promessa, mas só 5 tomou posse da sua promessa. Cadê aquele pessoal que levantou a mão que tinha uma promessa? Não é automático, não vai acontecer automaticamente. Tem uma parte que é sua. Então olha só o que aconteceu. A Bíblia diz então que o Josué, já velho, com 110 anos, o Josué descobre que 7 das 12 tribos não tomaram posse da sua herança. Ele reúne todo Israel e ele fala assim, ele dá uma bronca nos caras. Ele fala assim mesmo: até quando vocês serão preguiçosos em tomar posse da terra que o Deus de Abraão já entregou para vocês? E aí, qual que é a solução que o Josué vai dar? Presta atenção. A Bíblia diz que o Josué, então, olha só, eu quero ler com você. Quem me acompanha? Josué 18:4. Olha o que ele vai mandar: de cada tribo escolhei 3 homens, para que eu os envie. Eles se disponham e corram a terra, e façam dela um gráfico. Olha só, façam um projeto, algo visível, relativamente à herança das tribos, e voltem para mim. O que o Josué está mandando o povo de Israel fazer? As 7 tribos: vocês vão mapear a terra, vocês vão fazer um desenho. Uau! Vocês vão fazer um projeto, porque ele não tem celular na época. Se fosse hoje em dia, né, o Josué ia dizer: vocês vão lá e vocês vão fazer muitas fotos, e vocês vão trazer essas fotos. Mas o que o Josué queria? Que eles vissem. O que Deus estava fazendo com eles? Que eles sonhassem, que eles vissem a terra, que eles olhassem, aquilo entrasse na mente deles. Amém, queridos? Irmãos, isso é poderoso, isso é poderoso. Eu estava contando hoje de manhã que lá o nosso prédio, né, por muito tempo, irmãos, eu passava lá, né? Um dia eu estava lendo a minha Bíblia e li lá quando o Caleb pediu o monte Hebron para o Josué. Ele disse: olha, eu tinha 40 anos quando eu recebi essa promessa, eu estou com 80 agora, 85, mas eu tenho a mesma força de 40 anos. Ele fala assim: me dá esse monte, dá-me esse monte. Até preguei aqui: dá-me esse monte, dá-me esse monte, não é? Eu imagino o Josué falando assim para ele:
Mas Caleb, tem tantas outras terras aí, você quer essa mais difícil, essa cheia de gigantes, né? Ele diz, eu quero essa. Irmãos, eu passava naquele lugar e eu parava ali, descia do carro, levantava minhas mãos e dizia, dá-me esse monte. Eu não dizia, dá-me dinheiro. Enquanto eu precisava de dinheiro, mas eu pedia um monte. Deus ia dar um jeito de fazer, né? Agora há pouco tempo, o Paulinho ficou comigo aqui alguns dias, né? E era hora de eu passar no monte. Aí eu tinha que levar o Paulinho em algum lugar. Eu falei, Paulinho, cara, eu tenho um compromisso agora. Tu pode passar lá comigo? Ele, não posso, eu tenho tempo ainda. E a gente passava lá, e aí eu descia do carro e orava. Ele ficava vendo eu orando ali, né? E eu contei para ele, eu orava ali sozinho, né? Os vizinhos passavam lá, né? E aí dá-me esse monte. Eu estava vendo, eu estava alimentando a minha promessa. Quem está me entendendo? Como que você cultiva uma promessa? Você fica vendo, você fica olhando para ela. Eu tinha um monte de foto, tenho até hoje, aleluia, né? E aí, agora o Paulinho foi embora depois de um tempo. E aí ele foi fazer um concurso. Ele falou para a mãe dele assim, mãe, o pai me inspira muito, não é? Porque eu não dou conta de passar nesse concurso. Mas como vocês compraram porque eu via o meu pai ajoelhado ali na frente com as mãos levantadas, eu dizia, coitado do meu pai. Irmãos, nós temos que ver, entendeu? E aí ele falando para a mãe dele, mãe, eu vou passar, porque eu fui inspirado pelo meu pai. Eu estou pedindo assim todo dia, dá-me esse monte. Quem está me entendendo? Irmão, você tem que ver, faz a foto, pendura essa foto lá, não é? Eu contava para minha família quando os meninos eram pequenos, porque antes de eu converter, né? Quer dizer, na verdade eu tinha convertido já. Eu estava começando a ir para a igreja, eu estava empolgado, indo para a igreja, bem novinho ainda indo para a igreja. Eu tive um sonho, que eu estava num lugar, eu estava pregando num lugar assim muito grande. E os homens estavam tudo assim, de terno e gravata, e as mulheres muito arrumadas, igual vocês assim, né? As mulheres muito arrumadas, Rapaz, aí eu falava assim, meu Deus, e eu de que pregando. Pensa, eu tinha acabado de converter, e de que eu pregando para aquele povo, e de que eu lá pregando. Aí quando eu ia descer do púlpito, eu já ia descer, aí vinha subindo um homem, todo de branco, mas eu não via o rosto dele. Eu via que ele brilhava. E ele falava assim para mim, isso vai acontecer com você. Mas eu ainda trabalhava fora, eu ainda era funcionário público federal, eu nem pensava em ser pastor, na verdade eu fugia disso. E Deus falou para mim isso. Aí eu contava para os meninos esse sonho. A minha filha Ana Lídia foi num desenhista, contou o sonho para ele e disse, eu quero que você faça um desenho, eu quero que você desenhe isso. Ele fez de grafite, porque ela não encontrou fotografia nenhuma, e nem eu encontrei essa fotografia também, para eu ficar orando em cima disso, olhando para isso. Ela mandou fazer esse quadro de grafite. Eu tenho esse quadro até hoje, não é? E eu olho para ele, isso vai acontecer, porque aquele homem disse, isso vai acontecer na sua vida, aleluia. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para cultivar uma promessa? Eu tenho que ver. Deus falou assim para o Jacó, Jacó, levanta os olhos e veja que vai nascer listado, salpicado e malhado, não importa o que vai acontecer. Não fica olhando, porque está difícil, porque o governo, porque o Labão está me enganando, porque não sei o quê. Não importa. Se você tem uma promessa, você tem que cultivar, é sua obrigação cultivar essa promessa. A primeira coisa que você faz é vendo. Para de reclamar. Reclamar não vai fazer você conquistar essa promessa. Não desista. Desistir não vai fazer você conquistar essa promessa. O que vai fazer você conquistar essa promessa é você ver. Eu quero te desafiar, né? Aí o Fernando, né? Eu falei, fiz uma ameaça pro Fernando hoje. Fernando, se tu não fizer esse projeto, que ele é o nosso engenheiro, né? Eu disse, Fernando, eu vou colocar teu telefone aí e todo mundo vai ficar te ligando. Cadê o projeto do pastor? Porque eu preciso ver esse projeto. Eu preciso ver essa maquete eletrônica. Entendeu? Eu preciso ver, olhar para ela todo dia e orar. E Deus vai dar. Esse microfone não me aguenta muito, não. Quem está comigo aqui? Amém, querido? Então a primeira coisa para você cultivar uma promessa, o que é que você tem que fazer? Veja. Amém? A segunda coisa aqui, que eu vejo aqui na vida do Jacó. Então qual que é a primeira?
Vê. A segunda, grita aí, falando. A primeira, vendo. A segunda, falando. Então veja bem, olha só aqui o Jacó falando. Gênesis 30, 32. Olha o que ele está falando para o Labão. Olha só a ousadia do Jacó. Ele fala assim para o Labão: passarei hoje. Quando que ele vai passar? Hoje. Irmão, o dia é hoje. Não é amanhã, não. Daqui a não sei quantos anos, quem sabe, um dia talvez. Não, meu irmão. A gente não tem todo esse tempo, não. É hoje. A gente não tem todo esse tempo, não. Imagina, eu já estou com quase 40 anos. Né? De ministério. Gênesis 30, 32, ele fala assim, ó: passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isso o meu salário. Irmão, o que é que ele está falando? Ele está falando o que Deus falou para ele. O que é que Deus falou para ele? Deus falou para ele: o seu salário serão os animais salpicados, listados e malhados. O que é que ele está falando? O que é que ele está proferindo? O que está saindo da boca do Jacó? Ele está dizendo: o meu salário será listado, salpicado e malhado. Irmão, muito importante isso. Porque às vezes eu vejo a pessoa tem uma promessa. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes, eu lembro, tantas vezes já aconteceu isso, né? Eu estou pregando sobre fé e tal, e não sei o que lá. Aí a Meila pegou uma irmã saindo, né, numa igreja muito distante que a gente pastoreou. E aí a Meila pegou uma irmã lá, e ela sabia que ela estava com dificuldades ali, né, no casamento, marido e tal. E aí, irmã, olha essa palavra aí, tá vendo? Olha essa palavra. A irmã disse assim mesmo: pastora, mas esse homem é difícil. É muito difícil. Quer dizer, ela recebe uma palavra de Deus, mas não é a palavra que ela fala. Não é a palavra que ela profere. Irmãozinho Jacó recebe uma palavra de Deus, listado, salpicado e malhado. E a despeito do Labão pega tudo para ele, os listados, salpicados e malhados, ele confronta o Labão e ele diz: esse vai ser o meu salário. Esse vai ser o meu salário. Amém, queridos? Esse vai ser o meu salário. Então, isso aqui é um princípio também. Porque olha só o que diz Romanos 10, 9 a respeito da nossa salvação. Olha como é que a gente é salvo. Será que tem uma coisa maior que a gente possa receber na terra do que a salvação? Não tem, não existe. Irmãos, a maior bênção que a gente pode receber aqui na terra é a nossa salvação. Quem está comigo aqui? Não é isso? E olha só como se conquista. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares, olha aí, ó. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e com o teu coração, na verdade, é a mente, não é? Se com o teu coração creres, é com a mente que se crê, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha como que vem a salvação. Eu creio na minha mente. Olha só, eu creio na minha mente, eu confesso com a minha boca. Se eu conquisto salvação, irmãos, eu conquisto qualquer coisa com esse princípio, não é? Então eu recebo a palavra. O Jacó recebeu a palavra na mente dele. Deus deu aquela imagem clara para ele de como que seria. E ele começa a confessar: esse vai ser o meu salário. Esse vai ser o meu salário. Vai dar certo. Não é? Vai dar certo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquele que começou a boa obra. Sabe qual que é a oração que eu tenho feito agora? Eu tenho orado assim, ó. Eu deixei de orar: dai-me esse monte. Não é? Inclusive, irmãos, né? Eu nem queria que fosse assim, publicado ainda, né? Mas já tá filmando ao vivo, né? Puxa vida, não posso contar então. Vou contar só para você depois que terminar o culto, tá bom? Mas isso aqui é um princípio. Nós temos que confessar a coisa certa, falar a coisa certa. Olha só um exemplo na Bíblia que eu acho muito tremendo. Deus fala para o Jeremias. Olha o que Deus fala para o Jeremias. Jeremias 1:5. Olha o que ele fala para o Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conhecia. Uau! Antes de Deus fazer a Michele, ele já conhecia a Michele, aleluia. Já conhecia o Antônio, o Jackson. Mas olha o que ele vai dizer para o Jeremias: antes que eu te conhecesse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, antes que nascesses, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Quem que falou isso? Deus. Agora olha o que o Jeremias vai falar. Deus dá uma palavra para ele: você é um profeta, rapaz.
eu te fiz um profeta, eu já te conhecia e eu te chamei de profeta, você é um profeta. Aí olha o que o Jeremias vai falar no próximo versículo, Jeremias 1,6. Então eu lhe disse: ai Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Quer dizer, irmão, se Deus está falando que o cara é profeta, o que é que ele tem que falar? Eu sou o profeta. O que é que ele está dizendo? Eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Mas Deus não vai deixar barato. Versículo 7. Mas o Senhor me disse: não digas, não digas, não passo de uma criança. Ou seja, Deus corrige a maneira que ele está falando. Vocês estão comigo? Deus, você está falando errado, rapaz. Se eu falei que você é profeta, não diga outra coisa. Ele diz: não digas, não passo de uma criança, porque a todos quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Então, irmão, o que é que Deus está falando? O que é que Deus está falando para você? Entende? Se Deus está falando isso, é isso que você tem que falar. O Jacó falou o que Deus falou para ele, listado, salpicado, emalhado, vai dar certo. Então eu estava falando que a oração que eu estou fazendo agora não é mais dá-me esse monte, porque Deus já deu. A oração que eu estou fazendo agora é: a obra que o Senhor começou, o Senhor vai completá-la. A obra que o Senhor... Porque Deus falou isso, Ele falou isso, que a obra que Ele começa, Ele conclui. Então o que é que eu estou falando? Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Já deu certo, em nome de Jesus. Eu lembro, até lembrei, o Junião está aqui, meu amigo. Eu lembrei, Júnior, que quando a gente foi fazer aquele prédio lá em Palmas, né? Eu lembro que alguém falou assim para mim: cara, por que vocês vão fazer um prédio desse tão grande, se vocês só têm 100 pessoas? Por que vocês vão fazer um prédio para 800 lugares, se vocês não tem nem 100 pessoas? Eu falei: ora, porque nós vamos encher o prédio. O meu papel é oferecer a vasilha para Deus. Quem enche a vasilha é Deus, não sou eu. Uns plantam, outros regam, o crescimento vem de Deus. E eu falei: ei, aquele que começou a boa obra vai completá-la. Se Deus dá um terreno daquele tamanho, por que a gente vai fazer um prédiozinho desse tamanho? Isso é falta de fé, não tem sentido, não é? Então, irmãos, Deus nos deu um lugar no coração de Curitiba. Deixa eu falar isso para vocês aqui. Deus nos deu um lugar no coração de Curitiba, porque aqui é o centro, esse lugar lá é o centro geodésico de Curitiba, coração. Faz assim, ó, falei, faz aí. Tum, 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 tum. Olha o coração. Tum, 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 tum. Coração de Curitiba. Para quê? Por quê que Deus fez isso? Por que Deus está nos colocando naquele lugar? Não é? A gente estava lá, né? O Antônio estava lá comigo. Aí a pastora Rebeca tinha levado lá para conhecer o prédio o Odilon Vergara, que é um dos maiores pastores dessa cidade, não é? E ele estava lá e ele disse: cara, que lugar que vocês estão na frente da linha verde, que lugar. Aí eu lembrei, na hora que ele falou assim: vocês estão perto da Alcance, da igreja Alcance, e vocês estão perto da Batista Shalom. Cara, quando ele falou isso, eu lembrei do sonho da Meila. Antes da gente sair de Palmas, a Meila teve um sonho, que ela estava numa Dodge Ram vermelha. Rapaz, quando ela começou a contar o sonho, disse: amor, Deus vai me dar uma Dodge Ram. Ela disse: não é não, é outra coisa. Mas ela estava dirigindo uma Dodge Ram vermelha, e ela ia estacionar, só que eram só Dodge Rams, tudo 0 quilômetros, elas brilhavam no sonho, não é? Aí diz que ela ia estacionar, ela ficava com medo. E ela dizia, e eu estava do lado de fora do carro, ela dizia: amor, ela me chamava: amor, estaciona para mim. Só que ela esqueceu o freio de mão. E aí rapaz, quando ela descia do carro, a Dodge Ram saía desgovernada de ré, ia bater nas outras Dodge Ram. Diz que ela me via com a mão na cabeça assim, ó. Né? E aí, rapaz, diz que o carro se controlava sozinho. Rapaz, ele se estacionava perfeito. Aí ela acordou e Deus falou assim com ela: eu vou colocar vocês entre os grandes dessa cidade, mas não são vocês, não é o esforço humano de vocês, eu vou estacionar vocês nesse lugar. Quando eu vi o Odilon falando assim:
rapaz, vocês ficaram perto da gente e perto do alcance. Vocês estão entre as grandes igrejas aqui em Curitiba. Eu disse, o sonho. Uau, o sonho. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Ei, nós temos que ver, mas nós temos que falar. Deixa eu terminar. Como é que eu cultivo uma promessa? Como que você cultiva uma promessa? Vendo e... O que é que você está falando? O que é que você está falando? O que é que você está vendo? Para de ver bobagem. Para de perder tempo vendo bobagem. Não é? Por isso que Satanás está enchendo a mente de vocês com notícia ruim e com coisa ruim e muitas coisas, e vendo destruição, e vendo derrota, e vendo guerra, e falando guerra, e falando derrota, e falando destruição. A gente não vai tomar posse da promessa. Amém? Vou terminar. A última coisa aqui, então em vez de você ficar falando, não vou conseguir, em vez do Jacó ficar falando, não vai dar certo, é impossível, em vez do Jeremias ficar falando, eu não passo de uma criança, o que é que você tem que falar? Você tem que falar assim, tudo posso naquele que me fortalece. Você tem que falar assim, eu sou mais do que vencedor, aleluia. Você tem que falar assim, igual o Joel, capítulo 3, versículo 10, diga ao fraco, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, já deu certo, em nome de Jesus. Dá uma forte salva de palmas para Jesus. Vamos terminar. Como que eu cultivo uma promessa? Vendo, que mais? Falando. Com o coração eu creio, e com a boca eu confesso essa promessa. Foi isso que o Jacó fez. Em terceiro lugar, meditando. Para mim isso aqui é a mais importante de todas. Presta bem atenção aqui. Vamos terminar aqui. Grita aí, meditando. Grita bem forte, meditando. Grita bem forte, vendo. Grita bem forte, falando. Grita bem forte, meditando. Vamos ver aqui o Jacó meditando. Olha só que coisa legal. Que coisa legal. Gênesis 30, 37. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca. Então o que ele fez? Ele pegou galhos de árvore. Ele pegou assim bem verdes esses galhos. E tinha que nascer o quê? Listados, salpicados e malhados. O que ele fez? Ele fez listas nesses galhos. E onde que ele colocou esses galhos? Olha o que a Bíblia diz. Olha o que ele colocou, olha o que ele fez nesses galhos então, versículo 38. As quais assim... então vamos lá. Então ele tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se, e conceberam quando vinham a beber, e concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Irmão, vamos lá. Na verdade, aquilo ali estava servindo para o Jacó. Então quando o Jacó colocava as varas na cabeça dele, ele estava falando assim, os animais vão ver essas listas e vai nascer listados. Mas era ele que estava lá, era ele que estava manipulando as coisas, né? Era ele que colocava comida, era ele que colocava água, era ele que ia tirar o leite da vaca, era ele que estava o tempo todo, e ele ficava alimentando a imaginação dele. Vocês estão comigo? O que é meditar? Meditar é isso, é você alimentar a sua imaginação com coisas boas, né? A respeito dessa promessa, a Bíblia diz em Provérbios 23, 7, como imagina em sua alma, assim nós somos. Como é que você se imagina? Como é que você pensa? O que você pensa a seu respeito? Entende? O que você pensa sobre essa promessa? Está muito difícil, vai ficar cada vez mais difícil, não é? Então você tem que pensar, você tem que aprender. Olha, imaginação é um processo mental de formar uma imagem. Essa palavra imaginação vem de imagem. Então o que é imaginar? É eu formar essa imagem na minha mente e alimentar esse pensamento. É pensar a coisa certa. Quem está comigo aqui? É pensar a coisa certa. Amém, queridos? Olha que coisa interessante, olha que versículo, eu vou terminar com esse versículo. Esse versículo é muito incrível, irmãos. Olha o que diz Isaías 26, 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz e prosperidade as pessoas que têm uma imaginação de fé e firmeza. Diga, uau!
Quem que o Senhor conservará em perfeita paz e prosperidade? As pessoas que têm uma imaginação de fé e firmeza. Essa palavra imaginação aí é yetzer, que quer dizer estrutura. A nossa estrutura é a nossa vida de pensamento. Uau! Qual que é a nossa estrutura? É o que eu estou pensando. Então veja bem, irmão, nós somos uma sociedade bombardeada por muita distração, por muitas muitas visões, muitas informações. A gente tem tanta informação que a gente não consegue nem entender tudo. Não é? É tanta informação, que a gente não foca. E a questão aqui é o foco. Qual que é o foco? O foco é a minha promessa. Quem está comigo aqui, ó? O seu foco é a promessa que Deus te deu. Aí o que você tem que fazer com essa promessa? Você tem que ficar vendo ela. Faz a imagem, faz a foto. Se não tiver a foto, desenha. Faz o projeto. Fica olhando. Você tem que ficar falando essa promessa. E você tem que treinar sua mente para pensar a respeito dela. Fechar os olhos e pensar. Ficar pensando mesmo nela. Né? Leia a sua Bíblia, pense isso. Aí se você ficar ocupando demais a sua mente com tanta informação, tanto vídeo, tanta coisa que não tem a ver com a sua promessa, você não consegue cultivar a sua promessa. Quem está me entendendo aqui? Por isso que o Jeremias vai dizer assim, olha, eu quero trazer à minha memória o que me pode dar esperança. Olha, é um treinamento. Eu não vou deixar ir vir qualquer coisa, eu não vou deixar minha mente à deriva e entrando em qualquer pensamento. Imagina, irmão, o cara fica passando ali, ó, vai entrando um monte de porcaria, né? Porque ele vai passando indiscriminadamente aqueles vídeos ali, não é? Ele vai passando, daqui a pouco entra uma coisa que ele não pode nem ver. Proibido para ele, porque ele está vendo qualquer coisa, ele está à deriva. O cara olha a cara de à deriva. Parece um doido, né? O cara está doido, ele está vendo qualquer coisa que vem. Não, irmão, não, eu vou ver o que constrói a minha promessa. Amém, queridos? Vou assistir um vídeo bacana, vou assistir um vídeo que fala sobre a minha promessa, que fala sobre fé, não é? Eu vou assistir um filme legal que tem a ver com isso. Vou assistir uma história. Agora fica lá à deriva, deixando entrar qualquer coisa. Não, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. O apóstolo Paulo diz assim: finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o meu pensamento. Ou seja, eu vou selecionar os meus pensamentos, irmão. Eu não vou deixar entrar qualquer porcaria na minha mente. A minha mente não é uma lixeira. Eu estou construindo um sonho. Eu tenho que cultivar a minha promessa. Amém? Glória a Deus. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Vai dar certo. Diga para a pessoa que está perto de você: já deu certo. Cadê as pessoas que têm uma promessa? Deixa eu ver aí. O que você tem que fazer com ela agora? Cultivar. Você tem que cultivar essa promessa. Cultivar, cuidar dela. Regar, adubar, deixar ela crescer para ela frutificar. Agora, como que você cultiva? Aí sim. Vendo. Que mais? Falando. Que mais? Meditando. Então eu digo assim, né, que a igreja é a luz do mundo. É para a gente trazer luz para as pessoas. E não é para a gente andar em trevas. Nós que temos que trazer essa sabedoria, essa luz para as pessoas, né? A igreja é a luz do mundo. A igreja é o sal da terra. É a igreja que tem que mudar o sabor da história. Amém, queridos? E não o contrário. Não é o mundo que tem que ficar aconselhando a igreja. Imagina, irmão, o Jonas lá no barco, não é? E ele desistido, o crente desistido. Cheio de promessa, o Jonas... E ele dormindo lá embaixo. E o barco naufragando, uma tempestade. Aí os caras chegam com ele. Os caras que nem são crentes. Falam assim para ele: rapaz, tá todo mundo orando pro seu próprio Deus. O que é que tu tá fazendo aqui embaixo, rapaz? Eu estou dormindo. E quem que é o teu Deus? O meu Deus é o Deus de todos dos céus, da terra e do mar. E por que tu tá aqui, rapaz? Por que tu não vai orar pro teu Deus, rapaz? Pensa, os incrédulos chamando a atenção da igreja.
E aí o que é que o Jonas fala? Não, rapaz, o problema dessa tempestade aqui sou eu. Se vocês me jogarem fora do barco, vai parar. Já pensou, irmão? Esse crente miserável que está fora da vontade de Deus, que não está cultivando a promessa de Deus na vida dele, ele é uma tragédia para as pessoas que estão em sua volta. Aí os caras finalmente, rapaz, é mesmo, vai morrer todo mundo. Vamos jogar esse camarada fora. Pega um pelo pé, o outro pela mão. Vamos lá, 1, 2, 3 e joga o Jonas fora. Pum! Quando ele cai na água, para a tempestade. Os caras disseram, não mesmo, era esse crente miserável mesmo. O nosso problema. Irmãos, aí lá no mar, o Jonas cai na real. Cara, o que eu estou fazendo? Vou cultivar minha promessa. Deus falou que era para eu pregar em Nínive, que a cidade ia converter. Ele se arrepende. E aí aparece um peixe, engole ele e vomita ele no lugar do propósito dele. E ele prega o evangelho lá e toda uma nação, toda uma cidade se converte. Irmãos, a igreja é para ser a luz, é para ser o sal dessa geração. Não é para a gente ficar pegando lição de moral do mundo. Imagina alguém falando para você, para de reclamar, crente, vai orar. Não é? Não, irmão, não. Como é que a gente cultiva uma promessa? Vendo. Como que a gente cultiva uma promessa? Falando. Lá no seu local de trabalho você vai falar a palavra de Deus, você vai falar a coisa certa, você vai falar a fé, você vai falar que vai dar, você não vai reclamar. E que mais? Pensando a coisa certa, meditando a coisa certa, cultivando pensamentos bons. Amém? É assim que você vai cultivar uma promessa no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos ouvir uma canção. Você já pode orar se você quiser orar com a sua esposa aí, já fazer esse combinado com ela. Amor, vamos cultivar nossa promessa? Vamos cultivar nossa promessa? Vamos parar de reclamar? Vamos parar de confessar a derrota que não vai dar certo? Vamos mudar nossa vida de pensamento? Vamos alimentar nossa mente com a palavra de Deus, em vez de alimentar nossa mente com lixo? Vamos fazer umas fotografias do nosso projeto, da nossa casa própria, do nosso carro, do nosso negócio. Vamos ficar vendo essas coisas lá na nossa casa. Vamos orar todo dia por isso. Ei, faz o combinado aí com a sua esposa. Coloque essa palavra em prática na sua vida. Cultive a sua promessa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não seja como a primeira geração que recebeu uma promessa e jamais entrou em Canaã. Seja como a geração Josué, que atravessa o Jordão, que derruba muralhas, que vence os gigantes, que conquista a terra prometida.